Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Licitalk, o podcast da nossa Comissão de Licitações e Contratos. Como vocês sabem, a gente sempre traz um convidado especial, uma pessoa que tenha uma atuação muito forte na área de licitações e contratos, para falar um pouco sobre a vida dela, sobre a atividade dela, sobre a atuação dela desse nicho que é o nicho que nós mais falamos aqui. Hoje eu estou acompanhado aqui da secretária-geral adjunta da nossa comissão, a Stephanie, que vocês já conhecem. Estou acompanhado da Laís, que é membro da nossa comissão de licitação e contratos. E tenho a honra de trazer aqui como convidada do nosso Licitalk a doutora Monique. Doutora Monique, que é uma pessoa que já é membro consultora da nossa comissão de licitações e contratos, já trabalha com a gente há um certo tempo, já vem da outra gestão conosco e atua muito no ramo de licitações em publicidade, que é o tema principal do nosso podcast hoje. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui o currículo da doutora Monique Rocha Furtado, que é um currículo muito extenso. Eu vou diminuir aqui, vou dar uma resumida, senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando só o currículo dela. A doutora Monique é advogada, especializada em Direito Administrativo Empresarial e Associativo, tem MBA em Compliance e Governança pela Universidade de Brasília, especialização em Compliance pelo IDPEE, de Coimbra, Portugal, pós-graduação em Direito Administrativo pelo IDP, é cientista política formada pela Universidade de Brasília, isso eu nem sabia, hein? Isso é novidade. Escritora, professora, palestrante e membro consultora da nossa Comissão de Licitações e Contratos da OABDF. Monique, é um prazer tê-la aqui conosco. Além disso, uma pessoa super animada, super alegre, super para cima. Vocês vão adorar esse podcast. É um prazer tê-la conosco e a gente quer ouvir um pouco de você a respeito das licitações em publicidade. Antes de começar a falar da parte técnica do nosso podcast, especificamente sobre publicidade, sobre as licitações de publicidade, eu queria conversar um pouco com você sobre a sua trajetória, sobre sua vida pessoal, né? Queria que você falasse um pouco de como foi o seu caminho até aqui, como você chegou. A gente estava até conversando um pouco aqui antes de começar, como você chegou, quais foram as influências que te trouxeram para as licitações, especificamente para as licitações de publicidade, que são um nicho bem específico dentro do nosso ramo de licitações. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. A palavra está com você. Bom, obrigada. Olha, eu já... Vou começar de novo, né? Pode continuar. Bom, obrigada pelo convite. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês na comissão, do Alex, da Stephanie, desde a gestão passada, e realmente vocês deram uma roupagem muito interessante para a comissão. É um trabalho que é voluntário, então é um trabalho árduo muitas vezes. A gente continua tendo um monte de outros afazeres, né? E se doar aqui é muito legal. Até você falando agora sobre mim, você falou, cientista política formada pela UNB. Eu nem me lembro que eu sou cientista política. Eu sabia, né? Porque é como se fosse assim, uma outra vida. Eu não sei o que é ser cientista política, porque a ciência política, na verdade, a ciência política, ela veio muito nova, eu tinha 17 anos. E entrei na UNB pelo PAS, inclusive, só depois que eu fui entender o que eu queria, enfim. E desde que eu optei pelo direito, que eu sempre fui para a advocacia. Inclusive, a minha mãe sempre foi para o lado mais seguro. Então, ela falava, você tem que estudar para concurso. E eu falava, mãe, que concurso? Eu não tenho condição nenhuma de estudar para concurso. Eu não tenho paciência para estudar concurso. Esse negócio de ter que ficar ali, não, vou tentar. Tentei algumas vezes, mas não consegui. E aí, na advocacia, eu me descobri mesmo, porque tem uma dinamicidade muito grande, tem muitos desafios. Os desafios, obviamente, todas as profissões têm, né? Sem decréscimo de nenhuma. Mas eu acho que tem uma pulverização de assuntos e de matérias que você acaba tendo que se desafiar mesmo e de você ter que estudar. E você tem que... Eu o tempo inteiro me sinto assim, mesmo hoje eu já estou com quase 15 anos de advocacia, é como se eu tivesse que aprender outras coisas todos os dias. Então, para mim sempre foi... É como se eu tivesse nascido advogada. Então, realmente não me lembro de ser cientista política. Nunca fiz nada com isso na prática.
E a licitação, para mim, veio exatamente na advocacia. Eu era de um escritório de advocacia, embora eu tenha uma mãe que está há 30 anos na área de licitação, que tem uma história muito técnica relacionada a isso, eu não fui para a licitação exatamente por ela. Ela começou escrevendo um livro, ao qual eu auxiliei ela no ano de salvo engano, 2005. Eu ajudei ela em algumas coisas ali. Já tinha estagiado, na época do estágio, numa consultoria jurídica de um ministério, então já tinha uma boa noção ali, mas não me enchia os olhos. Era algo muito procedimental, muito burocrático, muito difícil até de compreender ali. E eu só fui ter contato com isso novamente quando eu estava no escritório de advocacia. E eu era muito diligente, assim, era nova, né? Foi logo no início da minha advocacia, por volta ali de 2010/2011. E aí eu caiu na minha mão. O direito administrativo, na verdade, ele caiu na minha mão porque tinha chegado e era alguém que tinha que resolver aquilo ali. E na verdade era uma questão relacionada a 8.112, nem era de licitação. E aí eu consegui uma liminar no STJ, e aí foi toda uma coisa, meu Deus, você conseguiu isso? Eu consegui e tal. Quando começou a vir, então aí eu comecei a virar a pessoa do administrativo, sem ter especialização, sem nada. E aí chegavam causas de direito administrativo naquele escritório, e agora é você. Aí nisso chega, obviamente, uma coisa chama a outra. A história que tinha uma atuação era full service, então acabava que tinha de tudo, tinha de empresarial, aí veio uma licitação. E aí eu peguei isso, sentei a bunda na cadeira, estudei e fiz a minha primeira representação no Tribunal de Contas da União. Era uma empresa de tecnologia da informação, era uma licitação de produto de TI lá, né, de software. E aí eu tive meu primeira cautelar e depois a representação foi procedente. Aí foi o que fez, abriu a porteira para eu começar. Então, tudo que vinha naquele lugar, para mim, vinha disso. A publicidade também veio nessa mesma toada. Porque uma coisa chama a outra, gente. Vocês veem, né? Uma coisa chama a outra. E aí, veio uma licitação também, no ano de 2011. Precisava de um acompanhamento de escritório de advocacia, uma licitação na área de live marketing, marketing promocional. Precisava desse acompanhamento. Era uma estatal, era a Caixa Econômica, uma licitação gigantesca, mais de 100 milhões, 4 agências, contratação de 4 ou 5 agências simultâneas. E aí foi a primeira vez que eu também tive que me debruçar sobre esse tema. Porém, live marketing, a gente vai poder conversar sobre isso aqui melhor, ela não é pela 12232 de 2010, né? Ela é pela 1433, na época era 8666. E ali a gente teve o primeiro imbróglio também dentro do TCU, porque o TCU entendia que o live marketing tinha que ser licitado pela 12232. E as agências de marketing promocional, inclusive elas tem uma associação específica, que é a Ampro, que ela é bem ativa. A Ampro tinha já uma concepção muito clara de que a 12232 ela tinha sido cunhada dentro de uma perspectiva para o publicitário, para a publicidade, para a atividade publicitária. E que ali o marketing promocional ele não estaria dentro, que ela não poderia então ser licitada por meio da 12232. Então essa também foi, acho que, uma das primeiras vitórias ali, que já foi logo nesse início, porque a gente conseguiu demonstrar que não era para ser utilizada a 12232, mas sim, à época, nem tinha ainda 13303, a Caixa licitava pela 8666. E eu ia te perguntar aqui se tinha ocorrido algum evento específico que marcou essa época. Acabou que você já contou essa história. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta que me veio à cabeça. E na hora, deu muito medo? Aquele mundo novo? Como Sempre é que você lidou com isso? Porque naquela hora era a primeira vez que você ia trabalhar com uma licitação de publicidade, né? Era a primeira vez, era novo, era presencial. Então, até hoje, né, embora a regra seja eletrônica, é um grande desafio esse tipo de licitação ser eletrônica. Então, era uma sala enorme, né, com muitas regras, porque você não pode chegar depois de tal hora, senão a porta fecha, e aí é uma competição gigante, todos eles, o que é muito legal, né? É lógico que tem a concorrência, tem a competição entre as agências, mas é um campo muito gostoso de trabalhar, porque
a galera, vou até falar assim, né? A galera da comunicação, eles são muito leves, eles todos se conhecem, eles são muitas vezes amigos, dificilmente, lógico que vai ter, mas dificilmente eles vão ser ali inimigos. Então, é muito bom. Então, eu lembro que eu fiquei nesse dia, um dia inteiro lá na Caixa, no auditório, acompanhando aquela licitação, num clima super bom, super leve. E sim, com muito medo, ainda mais que eu era muito nova, Sim. pouca quilometragem, né, de advocacia, com medo ali de ter alguma situação que eu não soubesse o que fazer, mas aquela ali deu tudo certo, os clientes também eram muito agradáveis e em nenhum momento eu passei por nenhuma situação. Mas foi extremamente interessante porque eu vi que era um rito completamente diferente, né? Entregaram-se ali invólucros. Sim. Essa é uma palavra que a gente não vê usualmente nenhum do nosso vocabulário comum, né? E em nenhum outro tipo de licitação. Você, mesmo quem é das antigas aí, que fazia licitação presencial, exato, não usa essa palavra, porque é necessário que tenham esses envelopes, né, esses invólucros, de forma sem nenhum tipo de escrita, de identificação, porque num primeiro momento a subcomissão técnica ela vai analisar o que está ali de forma os aspectos criativos. Então seria assim, o que é o mais legal, como é que qual vai ser a proposta mais legal, mais bacana, mais convincente, que mais atendeu às nossas expectativas dentre essas todas. Sem eu saber, para eu não ter, né, nenhum tipo de contaminação ali, subjetividade. Então ela tem que realmente, são documentozinhos que num segundo momento, numa segunda sessão, depois que essa subcomissão já fez a análise de vários critérios ali previamente estabelecidos, eu vou fazer o cotejo. Então é muito divertido, eu diria. E aí você vê, às vezes, assim, 12, 13, 14 agências fazendo projetos completamente diferentes, com ideias completamente diferentes uma da outra para a mesma situação. Com base no mesmo briefing, né? E vem propostas muito diferentes, né? É até gostoso de ver, assim, a criatividade e entender um pouco do porquê ter que existir essa avaliação, né? Dessa forma técnica nesses casos. Exatamente. Você vê como tem assim a pluralidade de ideias e de como aquilo pode ser feito de diversas formas, porque vem coisas diferentes, até o próprio os jingles são uns diferentes dos outros, o nome das campanhas, então é muito legal. Eu acho que é uma licitação muito diferente, assim, bem dinâmica, bem divertida. Aqueles pregões presenciais que antes, né, às vezes dava briga, puxão de cabelo e essa coisa. Não, eu acho que é um clima muito mais harmônico, muito mais... de estar todo mundo ali sabendo do que está fazendo, mostrando o seu trabalho, levando o seu melhor, né, buscando os melhores resultados. E acredito que tem talvez esse tempero diferente da criatividade, né? Que difere um pouco de um objeto muito objetivo, muito especificado do pregão, aquela coisa mais rígida, do objeto comum, né? Do objeto comum, que é possível eu padronizar, né? Que é possível colocar dentro de uma caixinha e isso aqui ser exatamente parecido daquele ali. Não, ali é completamente diferente mesmo. Tem uma subjetividade muito grande, né? Uma carga de subjetividade muito grande. Inclusive, uma das coisas que se coloca para se julgar não é só a proposta, não é só a criatividade ali que vai ser aquele grupo, aquela agência que vai ter pensado e que pensa às vezes durante 2, 3 meses da data que saiu o edital até a data da primeira sessão de forma não remunerada. Isso é muito interessante. Porque você é dono de agência, não importa qual ramo, se é publicidade, digital, qualquer um, vai usar esse mesmo rito, e aí você bota seu time para ficar trabalhando durante, às vezes, 2 meses, um tempão ali, sem expectativa de que vai ser o vencedor. E depois, e aí até uma discussão. O que faz com isso? Não ganhou, o que eu faço com essa proposta? Tem até investimento ali, porque né? não pode, né? Não pode divulgar, não pode levar para outro... Sempre vai ser uma renovação. A cada nova licitação vai trazer um elemento novo, né? Não vai poder repetir. Exatamente. Tem a questão do direito autoral também, né? Sim. Porque, querendo ou não, essas agências estão ali imprimindo
né? Tudo aquilo que elas Intelectual, pensaram, tudo. e aí não ganha, e aí o órgão, eu acho que eu ficaria doida se eu estivesse dentro do órgão. Eu quero pegar isso aqui para depois. Eu falo, não pode, não pode. É bem legal. Tá, bom, então agradecer novamente, né, a presença da doutora Monique. Fiquei muito honrada quando Alex me fez o convite. É um tema, de fato, assim, para mim não é comum. Eu trabalho com sanções administrativas, então eu falei que eu tive que debruçar, estou aqui com o roteiro todo anotadinho, fiz um monte de pesquisa, mas você comentou agora sobre a Lei 14.133 e ela veio com todo esse condão de inovação. Então, sobre isso, na sua opinião, eu queria saber se houve, de fato, alguma inovação que a lei trouxe em relação à 8666, que tenha impactado na atuação dos advogados, né, nessa área, seja de consultoria ou seja de análise de editais em relação a isso, e de que modo essa atuação ela faz a diferença nessas contratações de publicidade, de comunicação do setor público, na sua opinião? Eu teria, acho que eu vou organizar a minha fala assim, em 3 partes. A 14.133, como todos aqui nós sabemos, ela trouxe uma questão uma ênfase muito forte no planejamento da contratação, exatamente para que eu tenha um percentual de êxito maior na execução contratual. Basicamente, né, seria esse o principal foco ali, o porquê do planejamento. E fazendo isso com licitação de comunicação, de novo, gosto sempre de trazer comunicação, porque a gente vai ter 4 ramos dentro aqui, né? Eu vou ter publicidade, eu vou ter comunicação institucional, que vai ser, via de regra, assessoria de imprensa e relações públicas. Eu vou ter comunicação digital, que também conversa muito com publicidade, e aqui às vezes a gente percebe que nos órgãos tem uma confusão sobre qual é o limite de cada um, porque muitas vezes a agência de publicidade também faz o digital dentro do próprio contrato. E eu ainda vou ter o live marketing, que é o marketing promocional, que está muito ligado a essas ações, a gente chama de ações de incentivo, que seriam, por exemplo, ativações de marca, experiências. Se a gente pegar no tradicional ali, seria a panfletagem. É tudo aquilo que tem um pouco de conexão com a marca. Elas são muito complementares, um serviço é muito complementar do outro. Órgãos muito grandes, que têm grandes no sentido de verba, de orçamento, muitas das vezes eles têm o contrato de publicidade, o contrato de institucional, o contrato de digital e o contrato de live marketing, porque tem possibilidade para isso. Então, acho que, primeiro ponto, na 14.133, trazer isso para as licitações de comunicação. O planejamento é um diferencial aqui, porque eu vou ter uma peça, que até a Laís falou aqui, uma peça que eu tenho também com uma peculiaridade dentro dessas licitações, que eu não tenho nas outras, que é o briefing. O briefing, ele é um documento inicial que eu vou ter dentro dessa licitação, que basicamente vai estar muito interligado ao planejamento estratégico da instituição. Porque esse briefing, ele vai trazer as informações daquele órgão, daquela entidade pública, e todas as peculiaridades que ela tem, então, missão, visão, valores. E o que ela faz? O que você faz? Qual que é a missão? Qual que é o objetivo? Né? Qual é o seu negócio? Exato. Qual é o seu negócio? Qual é o seu público-alvo? Depois disso, eu vou ter as suas entregas. Como é que é o ambiente? Eu tenho público interno? Eu tenho um público externo? Quem é meu público interno? São os meus funcionários, são os servidores. Mas eu falo para o cidadão, mas em qual tipo de cidadão? Em qual segmentação da sociedade eu estou falando? Isso tudo está no briefing. E aí eu tenho o desafio de comunicação. O desafio de comunicação é exatamente qual é o problema que eu tenho com relação à comunicação e como que você vai resolver para mim. Eu tenho essa dificuldade, eu tô com esse problema aqui. Eu quero, se eu estou falando de uma empresa estatal, por exemplo, de banco, pegar um exemplo bem prático. O banco XYZ tem uma carteira de clientes muito idosa, vamos dizer assim. A maioria dos meus clientes são idosos. Agora eu preciso conversar mais com a geração Z. Eu preciso conversar com o jovem. Então, uma linguagem que se adapte. Exato. Então faça, ele joga para você, para a agência, né? Para o público. E aí, esse é meu desafio. O que você vai trazer para eu conseguir atingir essa camada? Então o briefing, ele é, de certa forma,
o que o estudo técnico preliminar diz água, né? Porque eu preciso ter ali um brainstorm muito, muito forte ali de todas as hipóteses, de todas as situações ali, conhecer muito o ambiente, conhecer muito o contexto da instituição, para eu conseguir chegar no melhor briefing possível para poder as agências trazerem as suas soluções. Então, acho que o primeiro impacto interessante da 14 é esse cuidado com o briefing, que é uma questão que o TCU já apontou, como se os briefings, a necessidade que os briefings têm de ter compromisso com aquilo que realmente está sendo entregue e o que é que eu preciso resolver. E a outra questão que eu vejo, e isso interfere muito na atuação da advocacia, vou falar ela na sequência, só trazer a outra questão. A outra questão que eu vejo que vai interligar é a questão do princípio da virtualização, que a gente chamaria ali, que é o fato da obrigatoriedade ser licitação digital. E a exceção ser o presencial. Nesse tipo de licitação, a questão da criptografia, em razão de eu ter uma fase apócrifa, onde a subcomissão técnica ela julga aquelas propostas às cegas, eu tenho uma insegurança jurídica gigantesca. Porque como que como que a entidade órgão vai garantir e dar segurança para mim, que sou a agência, que aquilo ali ele não está sabendo quem é antes, eu não vou estar direcionando exatamente a nota da proposta. Então, esse é um desafio que eu enxergo hoje, que está trazendo um campo gigantesco para a atuação do advogado, de estar estabelecendo realmente ali esse ambiente de segurança jurídica para o seu cliente. Isso é muito complicado, né? Porque você tem até os metadados dos arquivos digitais, você já reconhece quem é a proposta. Sim. Normalmente eles pedem para retirar, né, todos os dados da propriedade do arquivo. Mas até que ponto, quando for para manter a integridade do disponibilizar arquivo. pro órgão, como é que garante? Né? Não, e quem garante que alguém lá dentro não tem uma chave? Exato. Com quem tá essa chave? De criptografia criptográfico de novo. Ninguém soube que eu mexi. A gente não sabe realmente até que ponto isso Entra acaba... muito, né? Propriedade intelectual, até a LGPD às vezes também pode entrar nesse... Com certeza. nesses critérios. Então, eu tenho visto esse desafio gigantesco, porque eu tive um edital há pouco tempo que alguém fez essa pergunta, fez um questionamento, falou assim, vocês não colocaram... Era licitação eletrônica, né? Era comunicação digital até o objeto. Vocês... Aí só tinha, assim, invólucro 1, 2 e 3. Geralmente, nas presenciais, eu tenho invólucro 1 e o invólucro 2, que são idênticos. Qual é a diferença do invólucro 1 para o invólucro 2? O invólucro 1, ele é totalmente apócrifo, é a minha solução, são as minhas... Tudo aquilo que eu pensei de desafio de comunicação. E o 2 é exatamente igual, só que dizendo que fui eu que fiz. Por quê? Porque depois que ele está com as notas, que ele abre todas as notas, ele abre e fala, agora vamos fazer o cotejo. Essa aqui era do fulano, essa aqui é do Alex, essa aqui é da Stephanie, não, essa aqui é da Laís. Passar depois para a fase de habilitação Isso, em si, verificar. Perfeito. Na presencial é assim. Na digital, ele tinha escrito, na eletrônica, falar digital não, para não confundir com o objeto da comunicação digital. Na licitação eletrônica, ele colocou assim, não, você só precisa entregar a não identificada. Aí o questionamento foi esse, uma pessoa perguntou, como é que vocês vão saber quem é o dono dessa daqui se só tem o invólucro não identificado? E aí, Laís, como que ele vai identificar? Qual é? O que ele respondeu? Não, o sistema vai dizer. Ele respondeu com uma frase desse tamanico. O sistema vai dizer de quem é a autoria. Ele abriu um monte de perguntas ali, porque, como assim? Quer dizer, então, que horas que ele vai ser? Quem é o responsável? Qual o sistema? Como é que é? Então, quer dizer que... Tutoria até quando, então, né? Exato! O sistema, então, quer dizer que eu sou amiga, sei lá, eu tenho acesso a alguma coisa, vou lá e... O sistema, é do fulano, esse aqui, pode dar uma nota melhor. Sabe aquela proposta? Aqui tem gente feliz? Porque geralmente as propostas são feitas com os nomes, né? Aqui tem gente feliz. Aqui tem gente feliz, pode botar nota boa, hein? Enfim,
Não sei os meandros ali das coisas. Tanto para impugnações, para recursos, às vezes até, dependendo do resultado, um mandado de segurança, que a gente fala que Exatamente. é um instrumento, né, que para todas as licitações, eu brinco que o mandado de segurança, ele sempre se encaixa em algum momento ali. E eu acredito que nesse caso, que seria um direito líquido e certo no sentido, se não fosse aquela empresa, poderia ter sido a minha. Por que foi aquela empresa? Não é uma hipótese assim, muito longe de um advogado que tem conhecimento, que busca o conhecimento, que se apropria dessa legislação para saber lidar com esses resultados, saber orientar o cliente de forma segura, ou às vezes até propor soluções para essa pergunta, igual você falou. Como é que eu vou, então, levar para essa segunda fase de habilitação? Como é que eu vou garantir que essa segurança vai estar intacta ali? E aí a gente estava falando aqui de investimentos, né? Que faz todo o investimento sem saber se vai dar certo. Sim. Aí acontece toda a licitação e por causa de um esclarecimento mal respondido, cai tudo. Então cai o investimento não só das 5, 10 agências que participaram ali, né? Mas também do órgão licitante. Com certeza. Por isso aí, de novo, planejamento, né? Porque isso deveria ter sido pensado. Isso também é algo que tem que ser pensado, obviamente, na fase de planejamento. Como eu vou instrumentalizar a minha licitação se eu optei por ser licitação eletrônica? Então, na minha visão, são esses tópicos que são os principais hoje que afetam com a 1473 essa forma de se enxergar a licitação sob a perspectiva realmente da eficiência, do gasto público, né, do que está sendo feito algo com consciência ali do que tem que ser feito mesmo. Tá ótimo. A gente está falando aqui da utilização da Lei 14.133 e a gente vê nessa área uma confusão muito grande ali na hora de licitar do que é aplicável dessa lei e o que é aplicável da lei específica, 12232. A gente queria que você falasse um pouquinho pra gente. O que aplica? A gente vê que tem muita confusão, tanto dos operadores de direito quanto da administração em si, né? O que você pode falar um pouquinho pra gente aqui? Se a gente pegar pelo objeto, eu gosto sempre de começar pelo objeto. Quando a gente pega ali os 4 objetos, publicidade, marketing, comunicação digital, marketing promocional e institucional, eu vou ter a mãe deles aqui, vamos dizer assim, ser a publicidade. A publicidade é uma área de conhecimento que a gente tem, inclusive, uma lei que no direito do trabalho vai se chamar de categoria profissional diferenciada, que é o publicitário. É uma lei de 1965. Então você olha e fala, cara, é uma profissão que está estabelecida. A publicidade, o publicitário, ele está muito bem estabelecido. E por muito tempo, as contratações públicas com relação à publicidade, elas não eram feitas de forma a dar segurança jurídica para o administrado, por vários motivos, né? Até porque dentro da área da publicidade, existe seus próprios trejeitos, vamos dizer assim. Por exemplo, existe uma coisa na publicidade que a gente não vai ter em nenhum dos outros 3 ramos, que se chama desconto padrão. O que é o desconto padrão? É como se fosse uma comissão que é dada à agência, paga pelo veículo, mas que, na verdade, o veículo está embutindo o valor no cliente. Então, isso é algo que já estava dentro do sistema da publicidade. Se eu estou falando isso em um cliente que é privado, a princípio, se entende mais, eu tenho uma flexibilidade maior. Mas quando eu estou trazendo isso para o órgão público, se ele não entende, ele vai dizer assim, eu estou sendo lesado. Porque era para eu estar pagando 80, eu estou pagando 100, porque 20 está indo para a agência. Então, isso teve que ser compreendido, né, para poder, dentro dessa perspectiva, eu dizer, olha, todo mundo aqui é igual, porque todo mundo que vai ser contratado vai ser a agência de publicidade. E aí, não vai ter diferenciação, porque se contratar o veículo XYZ, ele pagaria o mesmo percentual de desconto padrão ali se fosse uma outra agência. Então, essa é a primeira peculiaridade que a gente vai ter ali. Com isso,
se vê a necessidade de que tem uma legislação específica que só vai ser consolidada em 2010. Por muito tempo eu tinha uma mistura do que podia ser feito, muitas coisas contratadas por inexigibilidade. Não à toa que na 8666 e depois na 1463 tem uma alusão específica falando de vedação à inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação, exatamente por causa disso, porque contratava-se dessa forma e dá para enfiar muita coisa dentro do contrato, que é o chamado contrato guarda-chuva, serviço de gráfica, serviço de criação em geral, de produção. Eu poderia ali ir colocando vários penduricalhos ali e fazendo com que o órgão público pagasse. Quando 2010 tem a 12232, sempre legislações relacionadas a contratações públicas têm um viés bastante moral, né? Uma questão da moralidade, tem algum escândalo de corrupção, você vê que a lei das estatais teve esse mesmo mote. A 12232 também veio, não sei se vocês lembram, acho que Mensalão, Valério Duto, enfim, alguns escândalos ali que eram com relação ao contrato de publicidade. E aí, quando ela vem em 2010, ela vem para regular publicidade. Ela não vem para regular marketing promocional, ela não vem para regular comunicação digital, ela não vem para regular comunicação institucional. Inclusive, ela fala, não coloque aqui dentro do mesmo objeto assessoria de imprensa e relações públicas. Se você quiser... voltada para agências de publicidade. E a agência de publicidade não é alguém que resolveu abrir uma agência de publicidade e foi lá na junta comercial e abriu um CNPJ e fez um contrato social, não. Necessariamente, para eu ser agência de publicidade, eu tenho que ter uma coisinha chamada... Muito bem. Olha a professora aqui. Peraí, que eu não peguei Tem que ter... CENP. CENP. É um Conselho Executivo de Normas Padrão. Certo. É como se fosse um certificado de qualidade, né? Que é uma coisa que é muito específica da publicidade. E essa peculiaridade, ela inclusive... A gente não vai usar a 1473 para publicidade. Por quê? Porque é na fase de habilitação que eu vejo se a agência tem CENP. Se eu fosse fazer isso na 1473, eu não poderia, porque o rol de habilitação, de qualificação técnica, é taxativo. Não está lá. Então, teria que ter uma lei que falasse do CENP, enfim, aí teria que entrar em outras questões. Então, ali eu já tenho uma autonomiazinha ali de que eu tenho que usar a 12232. Só que quando a 12232 é sancionada e que começa a ser utilizada, vocês lembram que em 2010 nós todos aqui tínhamos uma das coisas assim que hoje a gente usa, mas que começou lá atrás, em 2010? Orkut e Facebook. Redes sociais. 2010 já tinha Facebook e o Orkut tinha sido um pouco antes, né? Mas aí, quando começa essa perspectiva de você ter no seu próprio celular um veículo. Sim, de comunicação o veículo próprio. Não é mais TV, rádio, jornal, carro de som, bicicleta de som no interior, panfleto. Quem é o seu veículo? E um alcance gigantesco, porque antes, né, a televisão, às vezes hoje em dia, inclusive, há dados disso, que o brasileiro tem mais de um aparelho por habitante. Existe mais de um aparelho por habitante. Então, imagina lá desde 2010, quando eles viram esse novo nicho, essa nova possibilidade, o que isso não mudou, não estremeceu nas agências assim agora. A gente tem mídia digital. Que cada um fica. Imagina o poder da publicidade. Exatamente. Sem limite, né? Exatamente. Uma propaganda de 30 segundos é um absurdo. absurdo. O celular na mão tá ali o dia inteiro. Sim. Exatamente. Qualquer pessoa faz um vídeo caseiro e patrocina, né? Se a gente for olhar assim. Então, quando a 12232 ela é sancionada, eu tô começando a ter já outras formas de comunicação. Já começa caducando ali. A lei já começa caducando. E aí teve uma velocidade muito grande, né? Principalmente acho que na pandemia, teve uma velocidade muito grande da gente enxergar o celular mesmo como um veículo de comunicação. Então, a 12232, ela é uma lei específica. Então, se eu estiver falando do objeto publicidade, eu tenho que usar a lei 12232 de forma prioritária. Naquilo que ela não responde, naquilo que ela não trata, aí sim eu vou usar a 1463 ou a 13303, que é importante a gente lembrar que as estatais, grande maioria delas tem nos RIUCs, né, nos RLCs, regulamentos próprios de licitações e contratos, às vezes
um capítulo, um título específico para a contratação de agência. A grande maioria do que eu vejo ainda hoje dos RLCs só tratam de publicidade. Não tratam, por exemplo, dessas especificidades dos outros ramos. Comunicação. Então, 12232 para publicidade. Se eu estiver falando dos outros 3 objetos, aí eu vou usar quem? 14133 ou a 13303. Problema é que, como ela já nasceu caduca, ela não teve nenhuma alteração até agora, mas existe um projeto de lei para alterá-la. Já está sendo trabalhado, mas tem um acórdão do Tribunal de Contas da União, de 2016, eu acho, que diz que não é para utilizar 12232 nesses outros objetos, mas que é para utilizar a questão das propostas identificadas e não identificadas, subcomissão técnica com julgamento às cegas, que mais? Alguns ritos da 12232, exceto o SEMP, porque eu só posso exigir SEMP de uma agência de publicidade. Então, necessariamente dentro do corpo ali do CNPJ ou dos funcionários tem que ter um publicitário. Então, esse SEMP, ele acaba fazendo como se fosse um controle de qualidade mesmo. Qual é o tamanho dessa empresa, como é que ela trabalha, se ela segue as questões de código de ética dos publicitários. E aí a gente começa a ter um problema também, porque com a comunicação digital e o celular virar um veículo, quem perde espaço? A publicidade. Os profissionais. E aí as agências de publicidade e tem os próprios Sinapros, eles hoje perceberam que perderam muito espaço, né? Que são os sindicatos das agências de publicidade. E aí eles começaram também a criar algumas ferramentas para que a tabela Sinapros deles fossem utilizadas. Então, hoje, na comunicação digital, a gente vai ver os Sinapros trazendo, por exemplo, os valores dos honorários, das coisas relacionadas a post no Instagram, quanto que custa? Post do feed, se for de story, se for... Não, você vai ver que vai ter na tabelinha deles ali também, como uma forma também de ele falar, peraí, não é bem assim não, hein? Vocês... Porque uma agência de comunicação digital, em regra, eu posso abrir. Eu, como advogada, posso chegar lá e falar, Alex, vamos abrir uma agência aí de comunicação. Não, você não é publicitário, não. Então, tem isso também, né? A publicidade, ela é regulada, autorregulada, ela mesma se regula, e ela acaba tendo que agora tem esse desafio de, assim, e aí? A gente lutou tanto, né? Organizou, parará, tarará, e não, agora veio... O mundo mudou. Tem que se adaptar. E a gente acabou que você organizou bem aqui o raciocínio para a gente acerca das diferenças, né, da publicidade e dos outros ramos aqui. E a gente era até uma pergunta que a gente ia colocar aqui acerca da publicidade e o serviço de divulgação, mas acabou ficando muito claro. Como é que você vê a atuação da administração nesse sentido? Eles têm conseguido fazer licitações adequadas, separando aí por legislação? As licitações, por exemplo, que não são publicidade, elas estão seguindo a 14133 e as estatais, a norma das estatais direitinho, tá caminhando bem isso? Ou você vê muito equívoco, muita vacilação, atecnia? É uma área que ela é pouco explorada, então ela é pouco discutida, ela é pouco falada. Tem poucos artigos, tem poucos livros, tem pouca gente falando sobre isso. Eu tenho um curso, na plataforma do professor Rony Charles, se chama Roniflix. Tem licitações de comunicação lá, mas em breve também vou ter outros cursos específicos para isso, para capacitar agentes públicos. Basicamente, esse curso que está na plataforma do professor Rony é com foco muito para capacitar agente público. Mas eu tenho também projetos para advocacia, da gente poder treinar e cada vez mais aprofundar mais para o aspecto da advocacia. Dentro disso, a gente acaba vendo que tem muito erro, sim, vai ter muita confusão, até para entender essa coisa dos ramos. Eu gosto de começar da diferenciação dos ramos, porque é eles que balizam todos os próximos passos. Sim. Então, eu sempre gosto de trazer isso porque o grande passo é o briefing.
Porque no briefing eu posso descobrir que eu achava que eu precisaria de comunicação digital, mas que eu já fui meio que ali, né? Acho que é comunicação digital. E naquele briefing, poxa, mas o que eu poderia ter, na verdade, era live marketing. Live marketing, aham. Não no briefing, que o briefing vai ser o documento de saída, né? Mas para a discussão, de eu discutir qual é a necessidade do órgão, que é aquela mesma discussão de quem dá aula de estudo técnico preliminar, que é assim, né? É o ovo, a galinha, né? Mas por que eu vou... eu tenho que comprar café, por que eu vou fazer ATP de café para discutir qual é a necessidade do órgão? Eu já sei que café é necessário, por que eu vou discutir? Mas não é bem assim, que se fosse assim, tava tudo maravilhoso. Então, essa mesma questão é dentro da área de comunicação. Qual é o que eu preciso mesmo? Qual é o meu desafio de comunicação? Aí, às vezes, esse estudo técnico preliminar, que também deve ser aplicado a essas licitações, podem servir para 3 contratações. Uma de live, uma de digital. Saem várias soluções de uma mesma análise, né? Por isso que a importância do ETP atualmente, você enfatizou, a Lei 14.133 trouxe relevância a essas ferramentas, a esses instrumentos dentro da licitação, porque não fica direcionado somente um objeto daquele estudo, que literalmente tem que ser um estudo, tem que ter uma equipe, tem que estar uma equipe, inclusive, multidisciplinar, que a lei também preferencialmente multidisciplinar, que podem sair várias soluções, não só de uma contratação, ou uma contratação que impacta em outras entregas, né? Às vezes a própria a assessoria de comunicação interna pode desenvolver com os próprios servidores um tipo de iniciativa que seja amparada e auxiliada por essas agências. Às vezes já existe culturalmente dentro daquela instituição uma iniciativa que é super interessante e que às vezes só precisa de um empurrãozinho ali, um suporte mais técnico ou um aperfeiçoamento, né? Eu entendo que, pelo menos o pouco que eu consegui buscar, como você comentou, Monique, infelizmente, ainda tem muito pouco profissional focado nessa temática, seja de produção acadêmica, seja questão mesmo de interpretação legislativa, que pode sair, inclusive, muitas soluções disruptivas, que a administração ainda está ali trabalhando só no físico, só no ambiente muito fechado e não está aberto para essas novas... Engessado, exatamente, para essas novas possibilidades. Às vezes as redes sociais, né, a gente vê também uma nova oportunidade de mercado de trabalho. Sim. E também complementando o que o Alex tinha falado ali relacionado à tecnia, o que eu vejo, falando assim de Brasil, governo federal vai ter mais ênfase em outros, vai ter publicidade, sempre vai ter publicidade, é como se a publicidade fosse a primária, sabe? A primeira, se eu tenho dinheiro só para vai ser publicidade. Então, assim, geralmente é governo federal e estatais que vão ter mais de um contrato nos outros objetos. E aí, governo de estado, geralmente tem também um contrato de publicidade. Geralmente eles não vão ter objetos outros. E aí a publicidade acaba abarcando o digital dentro desse próprio contrato. E as prefeituras vão ter, quando possível de ter contratações, vão ser municípios, vão estar também muito relacionados à publicidade. Até porque jornal ainda é algo que dentro dos estados e municípios se chega com muita facilidade, ainda jornal impresso, tem muitos lugares que ainda se utiliza jornal impresso, sim. Os sites, sabe, se a gente for aqui para o Goiás, vai ter os sites que são os sites daquela região mesmo ali, que vão dar as notícias, a notícia do assassinato, a notícia do... Então, vai fazer uma campanha de saúde, precisa do site. E aí acaba que o contrato de publicidade vai lá e abarca isso também. E aí, o que eu tenho visto bastante não é muito sobre qual legislação utilizar, mas é muito sobre uma dificuldade patente que tem na procedimentalização e no rito deles, que é algo que se repete em outros objetos, que é a história da segregação de funções. É um assunto que... Porque a licitação de comunicação ela tem uma peculiaridade piorada nesse sentido.
em razão de eu ter o briefing. Quem faz o briefing? A equipe de planejamento. A equipe de planejamento, para fazer o briefing, ela vai ser multidisciplinar, mas necessariamente ela tem que ter alguém da área de comunicação. Uma prefeitura, vão ter quantas pessoas na comunicação? Se tiver. Se tiver. Um governo de estado. Se eu pegar até um governo de estado, eu vou ter ali, às vezes, 5, 4 pessoas. Um conselho profissional, 4, 3 pessoas trabalhando na área de comunicação. Se aí eu preciso de uma pessoa de comunicação na fase de planejamento, eu tenho que saber que essa pessoa, e aí... Não pode analisar as propostas de jeito nenhum, que é na subcomissão técnica. Então, é Essa isso que... especialização ainda é um ponto sensível para... É muito desafiador, porque se eu já tenho esse problema em objetos que não tem essa história da análise de às cegas, eu imagine eu ter isso dentro de uma situação que eu tenho menos ainda, porque eu já tirei um amigo. Esse aqui já não pode, já tira a Laís. Laís tá na fase de planejamento. E caramba, quem vai ser agora o julgador? E aí, a SECOM, da Presidência da República, ela, de vez em quando, eu vejo que ela se... faz uns incentivos, assim, ajuda. Eu vou chamar... Vamos fazer uma troca aqui, vamos fazer um cadastro, e aí... Alex, se você julga no meu, quando for no seu, eu vou lá no seu órgão julgar. Vamos fazer essa troca aqui e tal. Mas ainda não tem um cadastro, que eu penso que, pelas dificuldades que eu vejo dos órgãos, que aí eu vou ter Sistema S também, que aí abre todas as estatais, todos os estados, tal. Todas as estatais e toda a administração pública direta. E indireta também. Exatamente. E aí, por que a gente não faz um banco de pessoas dos órgãos? Porque a questão da subcomissão técnica, só para vocês entenderem, eu preciso ter 2/3 de dentro do órgão e 1/3 de fora do órgão. Então, se eu tenho 3 pessoas na subcomissão técnica, eu tenho 2 pessoas do órgão e 1 pessoa de fora. Essas 2 pessoas aqui, às vezes... Uma delas já foi lá para... Quem vai ser essa outra? Porque essa aqui já estava na... Só tem uma. A Laís não pode. A Laís não pode. Gente. Então, assim, pensem. Isso aqui, em razão, talvez, dessa coisa que Stephanie disse. Não tem muita coisa escrita. Não tem muita gente se debruçando sobre isso. Então, esses problemas não chegam. Não chegam nos tribunais de contas. Não chegam no judiciário, que é onde faz a coisa se movimentar para perceber que tem um problema que tem que ser resolvido. Inclusive, vou até que dar um mérito para a SECOM da presidência, né, na secretaria, porque eles também fazem muitas regulamentações específicas. E nessas minhas pesquisas, aqui talvez eu fazer até uma ponte com a próxima pergunta da Laís, sobre a instrução normativa número 1 de 19/6/2023, a mais recente, que tratou do serviço de publicidade, promoção, comunicação institucional e comunicação digital. Ela, né, trouxe, talvez, inclusive, ela já também mencionando, ela é bem extensa, enquanto a Lei 232 de 2010, eu vi que tem 22 artigos, ela tem 108 artigos. Então, ela é totalmente procedimental. Normalmente, o que caracteriza uma instrução normativa, ela se aprofundar nos procedimentos de contratações, né, nesse caso aqui específico, dessas contratações em comum aqui que a gente está falando. Então, existe, de fato, uma normativa, uma diretriz, mas não necessariamente na hora que ela é colocada em prática, ela tem ela consegue se concretizar, ela consegue alcançar a sua finalidade, que realmente ela é muito detalhada. Quem tiver interesse, que está aqui no podcast e que pode, em casa, com calma, ler essa instrução normativa, ela é muito detalhada, e aí ela traz uma especificação em relação ao tipo da licitação que a Laís vai comentar agora. Voltando para a concorrência, né? Nessa área a gente tem que usar o melhor técnico, o técnico e preço. Isso. Certo? E a gente queria entender um pouquinho sobre por que essas são as melhores formas de equilibrar ali, e principalmente a técnica e preço, né? Equilibrar a questão da criatividade e da técnica da agência, juntando a economicidade para o órgão. Por que é recomendado esses tipos? Primeiro, só pegando o gancho da Stephanie, quando ela fala da instrução normativa número 1, extensa, extremamente detalhada, é a instrução normativa número 1 de 2023,
que pacifica a determinação de que a licitação não seja presencial, que ela seja preferencialmente virtual. Instrução não acho... Brincadeira, Secom. E ela tem várias outras questões relacionadas. Ela trouxe ali, né, um desafio. Porque a Secom, eu conheço pessoas lá maravilhosas, mas assim, o que eu vejo? É que é uma visão muito do governo federal mesmo. Tanto é que está na presidência da República. E aí o presencial... O que a gente vê na prática hoje? Só para falar sobre isso. Todos optando por presencial, porque ela dá essa possibilidade, né? Licitação eletrônica preferencialmente, mas se você não conseguir, porque tem que ter criptografia, tem que ter milhões de coisas, faça presencial. Então, na verdade, no frigir dos ovos está todo mundo, grande maioria esmagadora, continuando fazendo presencial. Quando eu falo da questão da modalidade, por ser um serviço aí, de novo, o objeto da contratação, ele tem o viés bastante criativo, muito parecido com o artístico, né? Muito parecido com essas outras discussões. E aí a gente tem ali a questão da natureza ser muito própria e muito subjetiva. Então, eu não poderia enquadrar isso quando eu pego a 1463, eu passo a ter duas modalidades principais, pregão e concorrência. Pregão, quando eu consigo padronizar, bens e serviços comuns, e concorrência, bens e serviços, que começou, a nova nomenclatura seria bens e serviços especiais. Então, necessariamente, por ser um objeto de natureza muito subjetiva, intelectual, predominante, que a palavra predominantemente intelectual, necessariamente tem que ser concorrência. Na concorrência, aí eu vou ter os dois, que na 8666 se chamava tipo. Era tipo, técnica e preço. Tipo, melhor técnica. Agora, tipo. Já mostrei. Mostrou a sua idade. Agora nós estamos chamando isso de critério. Sabedoria. Sabedoria. Critério de julgamento. Critério de julgamento, melhor técnica. Critério de julgamento, técnica e preço. Tem gente que vai defender que deve ser usado melhor técnica. Tem gente que vai defender que tem que ser usado técnica e preço. A legislação diz o que é melhor, se é técnica e preço. Ou melhor técnica? A legislação não diz. Inclusive, ela diz o seguinte, olha, isso tem que ser justificado. A sua escolha discricionária. Discricionária e tem que ser justificada. O que eu vejo na prática, falando sobre pragmatismo mesmo, assim, o que facilita a vida do agente público na hora de fazer? Técnica e preço. Por quê? Porque na técnica e preço você tem ponderação de pesos. A pontuação. A pontuação. E aí você dificulta os empates das notas. Porque aí os empates das notas aí tem uma outra regra, e aí também tem a margem de proximidade de uma nota para outra que tem que ser refeita. É bem complexo esse rito procedimental. Mas melhor técnica e preço é a rigor discricionário do que o órgão vai ter. Mas a gente tem aí alguns julgados do Tribunal de Contas da União falando que se deve privilegiar melhor técnica e temos julgados também falando que se deve privilegiar técnica. Ou seja, né? Não tem nada pacificado. Portanto, Tem sal, tem de doce. tem de sal e tem de doce. E é o que a gente vê, né? Tem de tudo. Tem concorrência, melhor técnica, tem técnica e preço, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Na técnica e preço, o que eu acho que é interessante, assim, só para também trazer mais uma informação, é que vai ser o orçamento estimado, ele é dado pelo órgão. Então, não tem nenhuma medida disputa de preço. Eu não vou estar igual no pregão, né? Eu dei um preço menor. Por quê? Porque o principal que eu tenho que ser é se eu te convenci que a minha campanha é a mais legal, é a que mais se adequa. Mas aí o preço vem aonde? Nos descontos específicos dos honorários, que os honorários ali tem uma tabelinha e tal. Então, assim, quanto que eu vou dar? E no desconto, eu posso dar desconto de 0 a 100. De 0 a tanto. Então, 10%, 20% de desconto, 5% de desconto. Aí faz-se uma média ponderada. Aí a nota fica bem
bem matemática, bem Certo. bom para quem é de humanas. Imagina. Joga no Excel que dá tudo certo. Joga no Excel, Né? Hoje faz a a fórmula gente certa. acerta, chama alguém do financeiro para ver se está ali, tudo certinho e pronto. Inclusive falando, né, que tem de tudo, assim, isso me lembrou muito que na área de licitações, a depender da escolha, né, desse procedimento, a gente chega a um certo resultado. E, infelizmente, também, além da concorrência de técnica e preço e melhor técnica, alguns órgãos ainda estão contratando esse tipo de objeto por pregão. E aí eu lembro, inclusive, vou citar aqui, um filósofo, enfim, um advogado suíço, Charlton Albert Gobat, que eu precisei escrever aqui para lembrar o nome dele, porque ele tem uma frase dizendo assim, o conhecimento é quando você sabe que o tomate é uma fruta. A sabedoria ou a habilidade, que é, né, que a gente fala lá do chá, do conhecimento, habilidade e atitude. O H da habilidade é você saber que você não vai colocar um tomate na salada de fruta. Então, por que então, né? Não é legal também? Essa frase assim eu vou levar para vários exemplos da minha vida, inclusive encaixa muito sobre licitações. Por que então, mesmo com toda essa legislação, com todos esses instrumentos que estão aí disponíveis, ainda existem essa atecnia, né, que eu chamo, de se contratar por pregão? E o que isso pode levar como um resultado, ou às vezes não desejado, ou às vezes algum tipo de resultado, se o TCU já se debruçou sobre esse tema ou não. Eu queria saber, então, também se você sabe, né? A gente, obviamente, não vai falar qual é o órgão que fez isso, mas que se existe, né? Isso, infelizmente, é possível ocorrer. O que isso pode gerar para o órgão? Tem um acórdão um pouco mais antigo, que tem uma discussão exatamente sobre ser pregão ou ser concorrência. Na verdade, não é sobre a modalidade, mas é sobre a natureza do objeto. Se é um objeto de natureza intelectual ou se é um objeto padronizado. Então, essa discussão, ela de certa forma, já foi mais de uma vez levada ao Tribunal de Contas da União. Em tese, não era mais para ser requentada, não é mesmo? Mas ela acaba vindo de vez em quando, a gente vê isso acontecer mesmo. Existe algumas peculiaridades do serviço que podem ser via pregão. Mas eu preciso saber exatamente destrinchar o objeto que está sendo contratado para saber se vai ser pregão ou se vai ser concorrência. Porque dentro da Lei 12.232, ele fala sobre atividades realizadas integradamente. Então, o integradamente é o que vai fazer o liame ali para que eu possa vir para ser concorrência e não ser pregão. Eu ter, por exemplo, planejamento da campanha sendo depois criado pela outra pessoa e depois sendo executado ali pela batuta daquela agência. E por mais que ela vá utilizar de uma gráfica ou de uma outra empresa, dos serviços complementares, chamados serviços complementares, mas ela está ali vendo se a qualidade está certa, se voltou. Tem que imprimir panfleto, mas deixa eu ver se veio com a cor certinha, do tamanho que eu tinha pedido. Então, assim, você vê que é um serviço integrado. E é um serviço integrado que está sendo terceirizado. Por quê? Porque o órgão não está preocupado, ele tem que fazer qual é a missão dele. Isso aqui eu vou deixar para uma agência. A agência é o que sabe melhor fazer. Então, eu terceirizo ele de forma integrada. Então, nesse aspecto, eu não teria nenhum tipo de dúvida quando concorrência pelo objeto estar sendo de natureza intelectual em razão da sua integralidade. Uma coisa acaba sendo levada para a outra. Mas eu vou dar um exemplo de uma outra coisa que está dentro do campo da comunicação que fica bem fácil de entender. Que a gente vê e o que o TCU usa pregão e que o TCU já se manifestou a respeito também. No live marketing, por exemplo, no marketing promocional, uma coisa que se coloca muito dentro da caixinha do live são eventos. Feira, por exemplo. Eventos em geral. Evento
tem um monte de coisa dentro do evento que é o quê? Stand, cadeira, caixa de som, carreta, Objetos que microfone. totalmente licitáveis. Pensa que o prefeito ou o governador vai inaugurar o viaduto ali. Você vê, você passa lá do lado, tem um stand, tem... Aquilo ali é um evento ou é uma ativação de live marketing? Então eu preciso entender como é que como é que eu saberia se aquilo ali é um evento ou se é um simples evento ou se é uma atividade de comunicação. Se teve uma estratégia criativa por trás, não é simplesmente eu chegar Só e contratar o cara que fez a estrutura. Uhum. Né? Então, isso também traz um pouco de confusão, porque dependendo se o órgão não sabe comprar, né, dizer o que ele quer, aí participa uma agência de comunicação e também participa a empresa responsável por fazer toda a estrutura de um evento, lock tendas, não sei o que tendas, nanana, e começa. E aí já teve um, principalmente no Sistema S. O Sistema S é um dos que mais tem. Acontece muito isso, porque eles fazem muitas feiras, né? Você vê Sebrae, né? Eles fazem muitas feiras. Então, tem um acórdão do TCU, não vou lembrar de cabeça agora, mas que ele discutiu exatamente isso, porque tinha as duas coisas. Ele quis aglutinar num pregão, ele queria um pouquinho de estratégia, porque quem faz live marketing tem uma estratégia. Ele pensa em tudo. A cor do camarote do carnaval é de tal cor, porque... Não, Neurociência sim, ele explica. vai ter uma experiência que quando você entra no camarote lá em Salvador, você vai ter a baiana. Isso tudo é o live marketing. Não é só o evento, não é só o carnaval ali, o camarote. Então, assim, existe uma estratégia relacionada a isso. E aí esse acórdão fala sobre isso. Então, assim, ele queria um pedacinho dessa inteligência, vamos dizer assim, criativa, mas o foco maior dele não era esse, era a estrutura. Só. E aí, se deveria ser concorrência ou se deveria ser pregão. Certo. E aí o acórdão acabou dizendo que, em razão até um acórdão bem controverso, né? Na minha opinião. Só trago polêmicas aqui. É bom opiniões. Não tem nada pessoal. Fervilhando de ideias. Ele disse que, em razão de ser muito diminuto a questão do intelectual, que o melhor para a administração pública seria pregão, porque ia dar muita margem para a agência contratar serviços complementares com valores até maiores. Porque pra não dar, às vezes, um jogo de planilha, né, infelizmente, algumas... E faz totalmente sentido, mas, assim, é uma opinião desafiadora, para não dizer difícil, porque eu tô tendo um trabalho intelectual, e aí a agência falou, mas como assim? Eu vou estar equiparado, minha ideia não é tão importante. Mas, realmente, pode ser que pegando ali cadeira, tenda... estrutura metálica, ficasse muito... Era assim, 90% disso, 10%. Então, ele falou, não, então você tem que usar pregão. Aí eu acho que para algumas figuras importantes, né? Como planejamento contratual, planejamento anual das contratações, né? Porque aí você tem condições de ver, por exemplo, você vai fazer contratação nessa parte intelectual, mas você sabe também que você vai precisar de uma estrutura física para atender aquela parte intelectual ali, para essa ativação específica. E não só para ela, né? De repente você poderia fazer uma licitação para a parte intelectual separada e outra para essa parte de estrutura física, de eventos, organização de eventos. Não só para essa ativação, mas para todo tipo de evento, para todo planejamento ano, né? ao longo do ano já. Quando tem assim, aí é o que geralmente eles fazem, que aí faz a licitação por concorrência, e aí já faz, coloca lá serviço complementar. Toda vez que eu precisar de stand, eu já vou ter a tabelinha, aí ele não entra em pregão. Ele não entraria em pregão. Porque no planejamento anual de contratação já fez o levantamento, não é mesmo, de todas as necessidades. Só que como ele não fez esse planejamento, então o que aconteceu? Ele olhou para aquilo naquele momento, né? Ele coloca um valor estimado lá. Já faz tem cardápios, né, do que eles vão chamar de serviços complementares, que é tudo aquilo que não é feito dentro da agência. Então, assim, o próprio panfleto. Sempre pego o exemplo do panfleto, que é bem fácil de ver. O flyer ou alguma coisa, a bandeirola do negócio.
não é a agência que vai executar, mas ela Aí seria faz... permitido uma subcontratação nesse... Tem uma subcontratação, isso é normal, é um serviço complementar. É por causa disso que existe uma lei só para eles, porque é o lugar que, se não tiver uma determinação específica com relação a isso, eu boto o que eu quero, quem eu quero. Então, por exemplo, tem a questão dos 3 orçamentos, aí é gestão e fiscalização dos contratos. Gestão e fiscalização dos contratos só da área de comunicação. E aí eu vou ter, por exemplo, tudo relacionado a isso. Mas tem a questão dos 3 orçamentos, tem uma discussão gigantesca também na gestão e fiscalização sobre tráfego pago, impulsionamento de mídias sociais. Aí o famoso engajamento, né? Que a gente fala, engajar. E que é super importante para a administração pública. Ela precisa dialogar com o que há de mais moderno, com as novas tecnologias. Ela tem que ter alcance das políticas públicas. A gente, no final das contas, a licitação é um meio para se atingir a eficiência numa política pública ou não. Então, a comunicação, a publicidade, qualquer objeto que vai vir ali da comunicação, ela está ali para atingir a eficiência para o cidadão. No final das contas, é isso, né? Se você for pensar num país como o nosso, que é atingido por fake news o tempo todo, se você não tiver uma comunicação institucional afiada, o problema cresce, né? Eu não sei se vocês viram, não sei qual foi o ministério, mas estão fazendo uma campanha, talvez tenha sido das comunicações ou da justiça, que eles estão fazendo uma campanha bem legal para explicar o gov.br para as pessoas velhas, para as pessoas. E aí eles fizeram, inclusive, pontos presenciais para, tipo assim, deixa eu pegar, precisa de ajuda? Vem aqui no seu celular para eu te ajudar no Gov, porque agora tudo vai ser gov.br. E por trás existe sempre um contrato que está amparando como você falou, a licitação cumprindo o seu papel de ferramenta para a consecução de política pública. E que no Brasil, apesar de muita gente fala, nossa, é só 12% do PIB, gente, só 12%. É muito recurso envolvido. Eu também nessa pesquisa eu vi assim, só 0,01% do orçamento, dos gastos públicos vão para publicidade, comunicação. Mas é um volume muito expressivo e que, eu estava comentando com a Laís nos bastidores, ainda é carente, né, de profissionais que se apropriem desse conhecimento, que consigam amparar as empresas, não só nas licitações, mas em todo o desdobramento dos contratos, porque não basta ter um planejamento perfeito, ter a licitação ótima, atendendo a todos os requisitos, e a execução final, quando chega mesmo no cliente, no público-alvo, ele não chega de forma que esperada pelo poder público. E não ter a empresa, não estar munida, não só de informação, mas de conhecimento, para poder saber, não, eu posso melhorar, eu vou fazer uma pesquisa com o público, se eu estou atuando de forma correta, se a minha linguagem está chegando, de fato, fazer esse impacto, né, esse feedback, um resultado. O resultado da campanha, se chegou em quem se deveria chegou, ter chegado. E aí eu até puxo a sardinha também, as sanções em relação a esses contratos, elas estão sendo eficazes, elas estão demonstrando que aquela empresa, ela é séria, ela tem uma credibilidade para que ela seja contratada em outros momentos, mas em renovações. Isso tudo está conectado. Eu acho que a 14133 trouxe muito essa luz ao aspecto do planejamento, mas a gente também tem que entender todo o macroprocesso, né, das contratações. Ela não se esgota ali, só no momento da seleção. É bem importante. Você falando sobre a dificuldade da gente ter profissionais, né, que tenham conhecimento nessa área, inclusive a pergunta sobre o pregão e a concorrência, e a sua explicação muito didática mostra que, teoricamente, se a informação e o conhecimento chegasse mais, né, para esses operadores do direito, para esses gestores públicos, talvez os processos de contratações para comunicações, publicidade, fossem mais corretos e adequados, que as sessões fossem mais simples, que as subcomissões não, que as subcomissões também, mas que as comissões de contratações não sofressem tanto, porque eu não sei se você nota, né? Eu noto muita dificuldade deles ali, o receio de tratar aquelas propostas sem identificar. Sim. E eu vejo que o que falta é isso,
né? É o conhecimento específico, porque não é uma coisa, não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa passar o conhecimento e fazer chegar. Como que você acha que a gente pode levar isso mais? Tanto para os advogados quanto para os gestores. Como que você acha que a gente podia difundir melhor essas informações? E aí eu até acrescento, complementando a pergunta da Laís, porque aqui no nosso podcast, a gente sempre trata muito dos temas sensíveis, né? A gente sempre traz as autoridades nos diversos ramos, assim, nos diversos nichos, melhor dizendo, dentro do nosso tema licitações e contratos, e a gente vem buscando servidores, advogados, sempre os atores ali que estão palestrando, que estão doutrinando, que estão levando essa informação de alguma maneira para a comunidade acadêmica, mas também para quem lida ali no dia a dia, né? E a gente tem uma missão muito grande também, e uma das grandes razões da gente ter criado esse podcast, esse talk, é trazer o conhecimento para os novos advogados, porque a gente tem uma massa enorme. A nossa advocacia é composta de, só no Brasil, mais de 1,5 milhão de advogados, e tem uma massa enorme aí que está batendo cabeça, está perdida, recebeu sua carteira da OAB hoje e não sabe para onde correr, né? Vai ficar perdida, vai ficar vagando aí, sem ter muito conhecimento, sem ter muita informação e sem ter oportunidade de conhecer outros nichos como esse. Ao longo do nosso podcast aqui, a gente falou muito da escassez de profissionais atuando nos advogados, da escassez de artigos sobre o tema. Você vê que tem pouco, né, artigos, tem poucos profissionais atuando, e eu considero isso uma oportunidade gigantesca para a advocacia jovem, né? Então, complementando o que a Laís falou, o que você recomendaria, dada a sua vivência, dada a sua experiência, dado todo o seu conhecimento nesse nicho dentro de licitações, para aquele que está ingressando, para aquele que acabou de pegar a sua carteira do OAB e vai começar a atuar na advocacia especificamente, e que olha assim, tá aí, será que eu não poderia atuar em licitações de publicidade, comunicação? Sim. Eu sempre brinco, né, que a Bíblia já disse, o povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, sem dúvida, a gente tem essa dificuldade. Acho que foi sexta-feira, eu estava fui acompanhar uma licitação e teve uma chuva, caiu uma chuva horrorosa, era 1h40, e aí eu fiquei dentro do carro até a chuva passar. Quando a chuva passou, era 2h10, aí eu saí do carro, estava marcado para 14 horas. Eu saí do carro, fui andando, quando eu cheguei na catraca, era 14h15, estava marcado 14 horas, era a segunda sessão. A sessão é pública. Aí o porteiro, não pode mais entrar, 14h10. Eu falei, mas aonde está escrito que era 14h10 e que eu não ia poder entrar? Porque assim, eu não estou fazendo nada demais, eu só vou sentar e vou ouvir. Eu não vou falar nada, era uma sessão de acompanhamento. Que acaba que a gente vai muitas das vezes fazer as sessões de acompanhamento para você ter a informação mais rápida, para você saber o que está acontecendo. Não necessariamente que você vai fazer alguma coisa lá. A primeira sessão é a sessão de entrega dos invólucros, aí tudo bem, eu posso ter um rigorismo talvez um pouco maior, desde que esteja no edital. Mas essa pessoa não deixou eu entrar, eu chamei o presidente da comissão e ele continuou dizendo que eu não ia entrar. Obviamente que eu não ia fazer um barraco ali, que eu sou muito elegante, né, muito ponderada, mas eu olhei e fiquei assim, pensando, gente, essa pessoa realmente, eu vou sentar, vou abrir esse edital, eu vou achar no mínimo 5 erros. Porque ela não deixar eu entrar numa sessão que é pública é um erro tão primário que com certeza, quando chegar no difícil, coitada, ela vai ter errado muito mais, né? Porque assim, não deixar eu entrar, podia ser qualquer coisa, eu podia ser um estudante de direito, eu podia ser o que fosse. Você está errando no básico, né? Eu vou sentar aqui, vou ficar caladinha aqui, só ouvindo o que você está falando, não vou fazer nada, vou sair, não precisa nem pegar meu nome. Então, assim, realmente, é falta de conhecimento, acho que tem um campo interessantíssimo para isso. Eu tenho tido um comprometimento com esse tema no viés acadêmico. Eu trouxe aqui o meu livro, vou entregar aqui nas mãos do Dr. Alex. Tem um texto aqui, um artigo sobre planejamento na licitação de comunicação, né? Licitação de foca ali o livro, gente. Olha aqui. Foca o livro, aí, bota aí. Foca o livro, olha aqui.
Esse é um livro que fala só sobre planejamento. Inclusive, eu nem merecia ganhar o livro porque eu não compareci lá no lançamento, né? Já ficou Gafe, né, gente? Mas não foi... citada, mas muito bem honrada, doutora Madeline Rocha Furtado, que é a genitora da Monique Rocha. Exatamente. Rafaela Rocha. Rafaela não pode esquecer. Rafaela com 2 L's ainda você. Esse livro é peso. É verdade, professora Madeline, muito comprometida com a técnica. Então, assim, eu acredito que a gente precisa, já falando assim, talvez em proposições, tendo em vista que vocês estão aqui na comissão, né, que tem esse poder de estar institucional mesmo, de poder promover o conhecimento, a gente pensar talvez em palestras, em cursos específicos para advocacia, dar os caminhos, o caminho das pedras mesmo, assim, da onde tem que ir. É claro que, assim, captação de cliente é sempre um calcanhar de Aquiles para o jovem advogado. Conhecimento, fazer curso, pós-graduação é algo que é mais fácil, vamos dizer assim, porque, né, você pode se matricular. Mas eu acho que existe uma necessidade grande de que hoje a jovem advocacia vou usar uma palavra meio batida, mas se empodere, né, de quem é, para poder se sentir seguro e passar uma segurança para o cliente e de talvez criar uma estratégia de marca pessoal e de aonde chegar, do que eu quero ser daqui a 5 anos. É claro que quando eu estava lá em 2011, eu trabalhava num escritório de advocacia. Não fui eu quem captei aquele cliente que chegou até mim, mas eu estava dentro de uma estrutura que eu fiquei por um tempo e que eu aprendi muito ali. Então, quem quer advogar, ou mesmo que ainda não tenha decidido por advogar, estar em escritório de advocacia, e aqui tem a residência jurídica, tem alguns convênios também, né, com escritório de advocacia, faz muita diferença, por mais que ache assim, mas estou ganhando muito pouco. Eu sei que não é todo mundo que tem essa, é lógico, né, gente, que tem esse benefício, vamos dizer assim, de ganhar pouco para estudar. Não é todo mundo. Às vezes a gente precisa ganhar mais mesmo, porque tem que sobreviver, né? Não é fácil. Mas talvez a minha experiência seja muito no sentido assim, de que eu ralei muito, sempre estudei muito, sempre corri atrás muito. Então eu acho que essa é a minha vivência, de ganhei pouco por muito tempo. Às vezes ainda, né? Brincadeira. Mas assim, é isso, assim, tá? Fazer isso pra aprender, estar perto dos bons, participar de comissão, ser ativo em comissão. Também, por favor, venham para a nossa comissão de licitações e contratos. Fica o convite. Nossa rede social também, @CLC, OAB, é isso? DF. Busque essas parcerias, busque estar com pessoas interessadas e dispostas, né? Eu falo que a pessoa que se aperfeiçoa, ela garante uma oportunidade. Chance, tem muitas no mundo, mas oportunidade é quando você está preparado e aí passa uma chance, você agarra ela vira uma oportunidade. Então, não deixar, achar que você não é capaz, a gente tem nossas inseguranças, como você falou, mas se junte a pessoas que vão tirar de você o seu melhor, ainda que de repente numa situação que você não tem um retorno rápido, né, financeiro, mas de experiência é isso, assim, né, como eu falei, assim, saiba o que é o tomate, mas saiba que ele não vai na salada de fruta. Ele tem que garantir que não é só ler a 14133, de saber os artigos decorados, mas se você não sabe como que se aplica na prática, de fato aquele conhecimento é vazio, é vago, infelizmente. E as comissões aqui, né, da OAB, Stephanie, elas são um ótimo local para a gente trocar, ter trocas. Sim. Então aqui hoje essa conversa super bacana e antes nos bastidores eu conversando também com a Stephanie, eu acho que é um local onde você pode se cercar de pessoas que têm conhecimento e a gente sempre tem algo a aprender, né, com o outro. Então acho que é uma excelente oportunidade para quem está começando principalmente, né, aprender, estar com professores. Pessoas inspiradoras aqui, tem as histórias inspiradoras. Quero só dizer uma outra coisa, aproveitar aqui o espaço.
Eu tenho tido muito pessoas que pedem para eu auxiliar com algumas questões e na área de licitações eu tenho estado bem próximo a esse tema mesmo da advocacia, assim, sabe? De querer orientar mesmo e dizer o que deu certo para mim e o que não deu certo. Então, vai ter, provavelmente por agora, eu já vou lançar um curso específico de mandado de segurança em licitações. Perfeito. Bem específico, para dizer quando cabe, principalmente quando não cabe mandado de segurança. Sim. E é uma forma também de ter uma comunidade, de ter uma forma de compreender cada vez mais e se sedimentando de conhecimento também, porque é lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Claro. Seu sustento, né? Ter e eu já acho que a internet traz essa coisa de que você vai ser milionário e que não, e tem alguém e tal. E na verdade o que eu vejo é, se você se capacita, se profissionaliza e tem responsabilidade, plante. Plante que você vai colher. Agora, não dá pra você colher se você não começar a plantar. Sem a sementinha ali, não tem. Então, plante, faça, se relacione, venha pra comissão, venha pros eventos, faça amigos, colegas, chame pra ir, rompa. Porque a gente tem que plantar pra conseguir colher, senão não tem como colheita sem plantação. Então, seria isso. Tem toda a razão, doutora Monique. A gente, nesses podcasts, a gente tem essa experiência muito boa de poder conversar um pouco mais com vocês, que são muito especialistas em determinadas áreas. E então, são referências aí para todos nós do mundo de licitações e contratos. Com certeza, para o ano de 2026, nós vamos organizar um seminário específico sobre licitações de publicidade, que eu vou querer muito que você venha participar conosco, dar uma aula aí para a gente. Já está convidada. Já está convidada, nós vamos organizar um seminário específico sobre licitações em publicidade nessa área de comunicação, que eu acho que é um tema muito bacana, que a gente tem muito a conversar ainda sobre isso e passar para o pessoal da Jovem Advocacia, ter mais gente lá no dia, perguntando, conversando ao mesmo tempo e tirando dúvidas. Eu acho que essa forma mais descontraída da gente fazer um evento, de levar o conhecimento através de um evento, mas dessa forma mais descontraída, é muito bacana e facilita muito, principalmente para a Jovem Advocacia. No mais, eu queria agradecer demais a sua presença, você é uma super parceira, é sempre muito bom conversar contigo, seja coisas da vida, seja os temas mais específicos, técnicos aqui, porque você é uma pessoa que está sempre com esse sorriso no rosto e a gente fica sempre feliz quando está do teu lado. Agradeço muito a tua presença, agradeço muito você ser parceira da nossa comissão, ser membro consultora aqui da nossa comissão, está sempre perto da gente, que esteja cada vez mais. Agradeço a Laís, a participação, agradeço a Stephanie, que colaboraram muito na organização de tudo isso, e agradeço a todos que estão assistindo esse podcast também. A gente encerra as edições do podcast nesse ano, mas no ano que vem a gente volta com mais novidades, mais convidados e mais discussões técnicas sobre o mundo das licitações e contratos aqui para vocês. Obrigado pela presença, por contribuírem, por estarem aqui conosco também, tá bem? É isso. Obrigado, gente. Obrigada. Muito obrigada. Fechou aí, Luiz? Beleza.